Agora, na segunda aula da semana, vamos falar então sobre os elementos armazenadores de energia, capacitores e indutores. O que é uma capacitância, então? Tá? Ele tem uma placa, duas placas metálicas, é a configuração mais comum. Duas placas metálicas, conforme está desenhado ali. O desenho não vai ficar melhor do que esse esboço. E um dielétrico, tá? Que costuma ser um material isolante, que tem uma determinada permissividade, tá? Que está relacionado então com a capacidade então, de armazenamento de carga, tá? em relação a essas placas. Tá? Então, a capacitância ela se dá normalmente por essa expressão. A permissividade, o capacitor de placas paralelas, quanto maior for a permissividade, que é a capacidade do material, maior é a capacidade que ele tem de armazenar cargas. Quanto maior for a área dessas placas metálicas, maior é a capacidade dele de armazenar carga, armazenar energia, então, na forma de campo elétrico. E quanto mais próximas tiverem essas placas, também maior vai ser a capacidade de armazenar energia na forma de campo elétrico. Isso vocês devem ter visto em Física 2. Então, quanto menor essa distância entre placas, quanto maior for a área, maior a permissividade, maior vai ser a capacitância. Tá? Esses são os símbolos aqui. Eu vou utilizar na disciplina normalmente esse símbolo, que ele representa uma placa paralela. Na eletrônica, na eletricidade, para quem tem mais familiaridade com a área, a gente diferencia aqui. Se é um capacitor que pode ser polarizado nos dois sentidos ou não, enfim, mas não vamos entrar nessa questão, nessa disciplina. Tá? Eu vou padronizar o capacitor dessa forma, aqui, assumindo que ele pode assumir as duas polarizações. Tá? O importante aqui é vocês entenderem os conceitos. Bom, então eu peguei algumas imagens de capacitores, tá? Esses capacitores aqui nessa forma, que chamados são eletrolíticos, eles costumam poder somente ser polarizados de uma forma, em um sentido, porque se tu colocar no sentido oposto, colocar uma tensão maior em uma determinada extremidade, ele acaba explodindo. Tá? Isso ocorre bastante nos laboratórios dos cursos de engenharia elétrica, engenharia da automação, que os alunos às vezes polarizam no sentido inverso. O eletrolítico ele funciona através de uma reação eletroquímica, que se for polarizado da maneira inversa, ela acaba divergindo. Vamos dizer assim que a energia armazenada é aumentando indefinidamente e o capacitor explode. Mas só a título de curiosidade, essas são as formas que vocês encontram, principalmente para trabalhar em laboratório e bancada, os capacitores. Então, capacitores de cerâmica, capacitores eletrolíticos, tem essa forma. Trancou um pouco aqui a minha área de trabalho, não sei porquê, eu vou esperar um pouquinho. Tá, vamos seguir a aula então. Bom, agora vamos ver as equações, tá? A gente viu que as resistências, tensão igual a resistência vezes corrente. Até no cursinho, quando eu fiz pré-vestibular, para decorar essa equação, eles falavam Q em V, RI. V igual a RI. Então a relação é linear, onde a resistência é uma constante. Então tem essa relação de reta entre tensão e corrente. A inclinação da reta se dá pela resistência. Já no capacitor, tá? A relação de corrente e tensão é pela derivada. Por quê? Porque, por definição, tá? A carga armazenada no capacitor ela depende de C e V, ou seja, da capacitância e a tensão. Esse elemento capacitância é o que relaciona a carga armazenada e a tensão aplicada. Então, se tu aplicar a derivada
nos dois lados dessa equação, em relação ao tempo, a capacitância é uma constante, dV dt, ou seja, a variação da carga no tempo é a corrente, ela vai ser igual a C dV dt. Ou seja, para ter uma corrente no capacitor, a tensão tem que variar. Se a tensão for contínua, ou seja, for uma constante, a corrente é igual a zero. Isso a gente vai ver em mais detalhes. Então, a tensão ela vai se dar pela integral da corrente no tempo mais o valor inicial. Tá? Só que isso na disciplina a gente não vai fazer a análise no tempo. Tá? Isso está certo, ok, está correto, mas a gente vai trabalhar a gente não vai pegar as transições de corrente, de tensão nos capacitores indutores, porque isso é muito complexo e não interessa para a compreensão de vocês. Mas fica aqui esses equacionamentos para vocês entenderem conceitualmente como funciona cada um dos elementos. Mas a gente vai utilizar os conceitos e depois a análise em frequência, que a gente vai ver nas próximas aulas, que simplifica muito a resolução de circuitos com capacitores e indutores. Então, aqui também tem a equação da energia no capacitor, que é 1 meio de C V ao quadrado. Tá? E vamos seguir para ver agora o indutor. Não, ainda tem uma... Então, o capacitor é um circuito aberto em corrente contínua. Por quê? Porque a gente viu que a corrente ela depende da C dV dt. A corrente contínua significa que as tensões e as correntes não variam, se mantêm constantes. Então, se a dV dt, se a tensão não varia, significa que a corrente vai ser igual a zero. Então, se eu aplicar uma fonte de tensão contínua num capacitor, ele vai se comportar como um circuito aberto, ou seja, a gente pode substituir ele por um circuito aberto. A corrente que vai passar por ele vai ser igual a zero. Tá? No caso de trabalhar com fontes contínuas. Idealmente, ele não vai dissipar energia, ele apenas vai armazenar energia na forma de campo elétrico. Tá? Também pode liberar. Então, os capacitores eles são utilizados em computadores como elementos de memória, em indústrias como um meio de armazenar energia. Tá? Mas ele na realidade ele possui uma resistência de fuga, só que muito alta aqui, ó, na ordem de 100 vezes 10 na 6 ohms. Ou seja, são correntes muito pequenas, tá? Mas o capacitor vai descarregando ao longo do tempo por essa resistência muito alta. Tá? Mas na disciplina a gente não vai utilizar esse modelo, a gente vai trabalhar com capacitores ideais. Então, sem considerar essa resistência de fuga. Certo? Tá, agora vamos ver como que funciona a associação, tá, entre capacitores e indutores. Os capacitores, ao contrário dos resistores, a gente soma eles quando eles estão em paralelo. Tá? Porque a capacitância ela aumenta conforme a área. Então, se tu coloca um capacitor ao lado do outro, a área aumenta, a área metálica, se tu interliga um capacitor com o outro, e tu vai aumentar a capacitância, então tu soma eles quando eles estão em paralelo. Então é diferente em relação aos resistores. Agora, quando eles estão em série, a capacitância vai diminuir. Porque a tensão vai ser dividida em cada um desses elementos de carga, de armazenamento de carga, e a capacitância equivalente, então, diminui. Então, quando tem capacitores em série,
cálculo é equivalente a resistências em paralelo. R1, R2, C1, C2. Aí quando tu tem capacitores em paralelo, tu associa ele como se fossem resistores em série. Já os indutores, o que é um indutor? O indutor é um material ferromagnético, dessa forma de cilindro, enrolado com um fio condutor enrolado, chamados de espírias. A gente vai usar essa simbologia aqui para indutor. Tá? E a letra L é do nome de um... Eu não lembro porque que é L a terminologia do indutor, mas é utilizada. Aí eu vou dar uma olhada, eu falo na aula síncrona o motivo agora. Vocês podem procurar na Wikipedia também, ali vai ter informação. Tá? Mas utiliza normalmente essa letra L para indutor. Pode estar relacionado com algum dos cientistas que desenvolveram esse elemento ou alguma outra terminologia que eu não me lembro agora. Tá? Só que o indutor, qual que é a ideia? Ele depende do fluxo magnético. Tá? Vai ser igual a indutância vezes a corrente I. Isso aqui é uma equação do eletromagnetismo. O fluxo que vai passar por dentro dessa bobina depende da indutância e da corrente I. Então, se a gente derivar dos dois lados, novamente no tempo, a variação do fluxo no tempo é igual à tensão. Indutância é uma constante, dI dt. Então, a gente tem essa equação. O que significa dizer que se a gente estiver trabalhando em corrente contínua, a tensão no indutor vai ser igual a zero. 0 volts. Ou seja, qual que é o elemento que tem 0 volts que a gente estudou na primeira área? Um fio. Então a gente substitui o indutor por um fio em corrente contínua. Em fontes de corrente contínua. Então o capacitor é um circuito aberto e o indutor é um fio em corrente contínua. Então é isso que está dito, então, que atua como um curto-circuito em CC. Ele também vai possuir uma capacitância e uma resistência de fuga, mas isso a gente não vai utilizar na disciplina, a gente vai trabalhar apenas com o elemento ideal, tá? Nos nossos cálculos, nos nossos modelos, certo? E o indutor em série, quando tu coloca ele em série, tu aumenta o número de espiras, então aumenta a indutância. Então, o indutor tem o mesmo comportamento que uma resistência. Quando ele está em série a gente soma e quando ele está em paralelo a gente faz o paralelo da resistência equivalente. Então o indutor em paralelo é a mesma equação do resistor em paralelo. Só um detalhe. A unidade de capacitância a gente vai colocar ela em farads, ou seja, F, e a indutância é Henry, ou H. Normalmente vão ser expressos em microfarad, microhenries. Tá? E capacitores e indutores na ordem de 1 farad, 10 farads teriam que ser muito grandes, com uma área muito grande. Normalmente não são os encontrados. Tá? As ordens de grandeza são menores. E aqui tem um resumão das equações, tá? Como calcular em série, como calcular em paralelo.
um resistor em DC, ou seja, em corrente contínua, ele se comporta como uma resistência. O capacitor se comporta como um circuito aberto, ou seja, a corrente é igual a zero. E um indutor como um curto-circuito, ou seja, a tensão é igual a zero. 0 amperes, 0 volts. Tá? Então, a gente tem essas equações aqui no tempo, mas como dito, a gente não vai utilizar isso muito na disciplina, é mais para entender o funcionamento, tá? Que a gente vai fazer a análise em frequência nas próximas aulas. Isso é uma coisa que vai demorar um pouquinho para vocês compreenderem, tá? Mas a gente vai ter tempo para ver isso. E na análise em frequência, qual que é a ideia? É representar por fasores no domínio do tempo. Então, no domínio do tempo, a gente tem essa expressão que vai, por exemplo, uma cossenoide, que varia no tempo, uma determinada frequência, uma fase, um valor médio. E no domínio em frequência, a gente vai pegar apenas o valor médio e a fase. Então, digamos que a tensão seja 5 cosseno de ômega t mais 45 graus. A gente vai guardar na frequência apenas a informação do valor médio, 5, e a fase de 45 graus. Nessa aula eu só estou dando uma introdução aos conceitos, nas próximas eu vou abordar em mais detalhes. Tá? Mas a gente vai ver que facilita muito a gente não trabalhar com a frequência, tirar fora a questão da frequência, porque nos circuitos ela vai ser um termo que vai se repetir sempre, então a gente não precisa considerar ela no cálculo, a gente trabalha no domínio da frequência, ou seja, justamente tirando a frequência e analisando os outros parâmetros, tá? Através de fasores. Como é que a gente vai entender isso? Tá? Pela uma grandeza chamada de impedância, que descreve a relação entre a tensão sobre um elemento RLC, expressa como fasor, e a corrente no elemento. Então, a impedância é um número complexo, o valor da impedância normalmente depende da frequência, e a gente vai poder utilizar a lei de Ohm com números complexos para determinar tensões a partir das correntes e correntes a partir das tensões. Tá? Então, isso aqui vai ficar para a próxima aula. Eu vou pedir que vocês leiam, tá? No Sadico, fazer a leitura sobre impedância, sobre o conceito de impedância e sobre números complexos, porque isso aqui é o conceito mais difícil de entender na disciplina, eu imagino. Tá? Qual que é a ideia? É representar aquela defasagem que a gente viu na aula passada entre uma fonte, por exemplo, uma fonte de tensão e uma outra tensão medida no circuito, vou chamar de V1 de T. Opa. De V1 de T. Tá? Vou desenhar pontilhado aqui. O V1 de T. Então, representar a relação entre a tensão de entrada, que é VT, e a tensão V1 de T, considerando a variação tanto em módulo, mas também a defasagem. Então, a gente precisa representar matematicamente as relações de módulo e de fase. Então, a gente vai comparar a relação entre o módulo, por exemplo, na hora de calcular a corrente em um determinado elemento, tá, do circuito. A gente vai pegar a tensão e dividir pela resistência ou pela impedância quando estiver trabalhando com capacitores e indutores.
Só que nós vamos observar que vai ocorrer uma diferença de fase entre esses elementos. Não apenas a corrente não vai ser apenas uma grandeza, a gente não vai dividir apenas um valor de módulo pelo módulo da impedância. A gente vai observar na prática uma diminuição no módulo, na corrente, mas também uma defasagem, uma diferença de fase em relação à tensão. E para isso a gente precisa expressar matematicamente esse comportamento. Como que a gente consegue expressar módulo e fase matematicamente? Através dos números complexos. Tá? Porque um número complexo ele tem um módulo, por exemplo, chamado aqui de Z, e uma fase. Então, matematicamente, a gente consegue expressar em coordenadas polares esse número complexo A, tá? Que está desenhado aqui. O A vai ser igual então, ao módulo Z e a fase θ. E também em coordenadas retangulares, x mais jy. Tá? O j então seria o eixo imaginário. Qual é a parcela que a gente tem no eixo imaginário? Qual é a parcela real dessa componente? Tá? Então a gente vai ver nas próximas aulas que a parcela real está ligada com as resistências e a parcela imaginária com as capacitâncias e indutâncias. Certo? Então, tem uma revisada em números complexos, tá? Porque a gente vai trabalhar com eles. Então, como que a gente pode representar, por exemplo, uma função senoidal, tá? No tempo, na frequência, a gente vai representar por um número complexo. Então, se no tempo ele tem essa forma, z cosseno de ômega t mais θ, na frequência ele vai ter um módulo e uma fase. E coordenadas retangulares, número complexo, como a gente viu ali, ele pode ser expressado tanto pelo módulo como a fase, aqui z e θ. E a parte real vai ser z cosseno de θ. Já a parte imaginária, que é essa daqui, vai ser z seno de θ, que aqui foi chamado de x de y. Tá? Então, fica um exercício, tá? Para vocês fazerem de obter representação no domínio do tempo para os seguintes fasores. O que vocês vão ter que verificar? Qual é qual que é o módulo e qual que é a fase desses sinais aqui. Por exemplo, x é menos 1 e mais j. Como que calcula o módulo desse número complexo? Tá? Então, o x vai ser o módulo, vai ser igual ao menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tirando a raiz. Já a fase é o arctangente de menos 2 sobre 1. Ah, por quê? Se a gente pegar aqui o número complexo, o módulo é essa componente z, que é representada pela parte real, pela parte imaginária. A gente encontra o módulo elevando ao quadrado as duas partes, tirando a raiz. Já a fase, a gente consegue calcular, tá? A tangente, porque a gente tem aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Então a fase, a tangente de θ,
vai ser a parte imaginária sobre a parte real. Então, o θ é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, vocês conseguem calcular tanto a fase como o módulo a partir desses números complexos. Claro que vocês não vão ter a frequência, tá? Mas já dá para representar no tempo mesmo assim. Então, só seguindo nessa questão dos números complexos, que vai ser uma revisão. Então, como fazer uma soma? A soma a gente faz a partir da forma retangular, tá? Porque daí a gente apenas soma a parte real. Se eu quiser somar um número complexo A com B, eu simplesmente somo que a parte real com parte real, imaginária com imaginária. Tá? Se eu quiser subtrair também, subtraio a parte real menos a parte real, imaginária menos a imaginária. A multiplicação ela é feita mais facilmente na forma polar, ou seja, na forma que a gente expressa o módulo e a fase. Porque quando a gente multiplica um número complexo A vezes B, a gente multiplica os módulos e soma as fases, e para dividir, divide os módulos e subtrai as fases. Então essa é só uma revisão que eu estou passando aqui para vocês de números complexos, é o que a gente vai precisar agora nas próximas aulas. Então, para passar de senoide a um fasor, o que a gente vai pegar é o módulo e a fase. Módulo e fase, módulo e fase. Tá? E essa informação da frequência ela não é necessária no domínio fasorial. Então, agora eu vou deixar vocês primeiro darem uma revisada em números complexos e darem uma lida sobre impedância, porque daí na próxima aula eu vou abordar isso em mais detalhes, tá? Aqui eu sei que foi só jogado conceitos por enquanto, mas é que vocês têm que se acostumar com essas ideias do número complexo, com esse conceito de impedância, depois quando eu explicar fazer um pouco mais de sentido para vocês, tá? Isso a gente vai ver nas próximas aulas.